Quem já está com a gente hoje nos estúdios, estreando no Jornal Nova Brasil Brasília, é o médico urologista da Clínica Veridium, Daniel Petris. Daniel, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego Amorim. Prazer estar hoje aqui, bom dia ao ouvinte também, discutindo sobre esse tema tão importante e comum no nosso dia a dia. Muito bem, a gente fala então sobre infecção urinária de repetição e eu começo te perguntando quando que a gente considera que uma infecção uma é de repetição. Muito bem, então, primeiro para entender o conceito de infecção urinária, né? Infecção urinária seria a presença de uma bactéria, principalmente as bactérias, no trato urinário, e associada a sintomas urinários, que são aqueles sintomas muito comuns, né? A ardência urinária, aquela dificuldade de esvaziar toda a bexiga, aquela urgência, a sensação de estar sempre com a bexiga cheia, não conseguir esvaziar completamente, e em alguns casos, até ter a presença de sangramento na urina, em casos mais exuberantes. Então, esse seria o cenário de uma infecção urinária. E a infecção urinária de repetição seria quando esses episódios começam a ficar muito frequentes. Do ponto de vista conceitual, seria 2 episódios ou mais em 6 meses, ou 3 episódios por ano. É claro que na prática a gente tenta entender um pouquinho do contexto da história da paciente, mas assim, conceitualmente seria essa definição de infecção urinária de repetição. Doutor, bem-vindo à Nova Brasil FM. O senhor falou da paciente, então o senhor já deu uma dica aí pra gente. A infecção urinária, ela é de fato mais frequente em mulheres e por quê? Isso, a infecção urinária ela pode acometer todas as faixas etárias, né? Desde crianças, recém-nascidos até os idosos, né? Porém, existe uma grande prevalência dessa infecção urinária nas mulheres, principalmente por uma questão anatômica, tá? A bactéria que gera a infecção urinária é uma bactéria intestinal, tá? Muitas pessoas não sabem disso, mas é uma bactéria intestinal. E como a mulher tem uma anatomia com o períneo ali, a região da borda anal, perto da vagina, acaba que é muito mais fácil essa bactéria conseguir se locomover até a entrada da uretra feminina do que na uretra masculina, por causa do pênis. O pênis, de uma certa forma, ele é um protetor contra a infecção urinária. No caso, as mulheres não têm, então acaba que a distância entre a região do períneo e a entrada da uretra é muito mais curta na mulher, então esse é o principal motivo de gerar mais infecção urinária nesse público das mulheres. Muito bem, e te faço uma pergunta aqui, tem alguma coisa a ver com a quantidade de água que a paciente ingere ou não? Se ela bebe muita água, ela tem menos chances de ter uma infecção urinária até de repetição, ou não tem nada a ver, é tudo realmente ligado a essa bactéria? Não, então, o nosso mecanismo, o sistema urinário, ele tem um mecanismo de defesa natural, tá? Então, assim, existem protetores na via urinária que, de uma certa forma, tentam evitar que essas bactérias consigam grudar na parede que a gente chama do urotélio, que é essa camada interna da via urinária. Tá? Então, esse é um mecanismo que todo mundo tem. Porém, como eu falei inicialmente, as mulheres têm maior risco de ter mais bactérias na via urinária. A ingestão de água ela é extremamente importante, por quê? Porque aumenta as idas ao banheiro. Você, quando bebe mais água, você acaba que enche a bexiga mais rapidamente e, com isso, você consegue esvaziar aquele conteúdo mais rapidamente. Então, a bactéria que estava entrando ali na via urinária, ela é rapidamente eliminada porque a paciente ou o paciente acabou esvaziando pela micção. E ela não se instala, teoricamente. Exatamente. Isso. Se a paciente bebe pouca água, demora mais para produzir urina. Então, às vezes, demora 4, 5 horas para ir ao banheiro. Então, dá mais tempo para a bactéria aderir no urotélio e aí isso aumenta o risco de gerar uma infecção urinária. Então, beber mais água é um dos fatores que ajudam na prevenção da infecção urinária. Que outros fatores de risco, doutor Daniel, nós temos que podem acabar contribuindo aí para essa infecção urinária de repetição? A menopausa tem alguma coisa a ver com essa história? Tem. A menopausa, por um déficit hormonal, existe uma alteração na defesa vaginal. A vagina ela perde o trofismo, que a gente fala, que é essa capacidade de defesa, ela fica mais atrofiada. Então, até a população bacteriana de lactobacilos que tem na vagina, a defesa ali em volta da uretra fica prejudicada. Então, isso favorece também o aumento de infecção urinária nessa população já a partir da menopausa. Então, as mulheres já têm mais e na menopausa isso ainda cresce mais um pouco.
Perfeito. Doutor, quando o senhor falava dos sintomas, dos sinais de que alguém pode estar com uma infecção urinária, o senhor falou os que, para mim, são os principais, que muitas vezes a pessoa já associa logo, que são a ardência, uma dificuldade para urinar, mas tem essa situação também da pessoa que muitas vezes não consegue esvaziar a bexiga ou tem que ir ao banheiro muitas vezes, pode ser um sinal de alerta, porque tem gente que realmente, especialmente entre as mulheres, é muito comum você encontrar mulheres que falam, ó, levanto à noite várias vezes para ir ao banheiro, preciso urinar várias vezes por dia, e às vezes não tem essa sensação mesmo de que esvaziou a bexiga. Isso pode ser uma coisa comum, de fato, da pessoa, ou é um sinal de alerta, ou só é um sinal de alerta se associado a outros sintomas? Então, existem algumas mulheres, e aí, assim, entra num tema interessante, que seria o estilo de vida da mulher hoje em dia. Então, assim, as mulheres, elas cada vez mais exercem várias funções, dupla jornada, tripla jornada, trabalho, cuidar de casa, de filho. Então, assim, a vida da mulher hoje em dia está muito intensa. E muitas vezes ela não tem tempo para se cuidar. Então, primeiro, não para beber água, porque não tem tempo. Segundo, quando sai de casa, não quer ir ao banheiro. Não vai em qualquer banheiro. Não vai. E isso é assim, ensinado desde criança. A mulher, quando começa a crescer, a mãe, a tia, a avó fala, nossa, vai ao banheiro agora em casa, porque para ir na rua é complicado. Uhum. Né? Então, ela segura, ela retém a urina. São, a gente fala, os hábitos retencionistas. E aí o pior é quando vai, ela não senta na privada. Porque foi ensinado que se sentasse na privada, iria pegar alguma doença. Então ela faz aquele xixi, né, aquela micção, apenas agachando, porém com a musculatura do assoalho pélvico toda contraída. Isso é totalmente contra o mecanismo da fisiologia natural. Então ela está contraída ali, agachando, ela faz prensa abdominal para conseguir vencer uma resistência, mas, no fundo, ela não consegue vencer essa resistência completamente. Então, sempre sobra resíduo miccional. Então, isso gera dois problemas. O primeiro, que é o resíduo... Resíduo o quê, doutor? Resíduo miccional. É o quê? É urina que não desceu toda, que exatamente, não foi toda eliminada. Que ela tem uma micção, que é o hábito de esvaziar a bexiga, só que como ela está contraindo o abdômen para vencer uma resistência que está toda contraída ao assoalho pélvico, olha aí que ela não consegue esvaziar toda a bexiga. Uhum. É toda uma operação, realmente. Não é? É um desespero. É um desespero, é uma hora, né? E aí, acontece, gera esse resíduo, né? O xixi que sobra, que aí é o que eu falei, aquela bactéria que era para ter sido eliminada e ficou lá. Então, ela vai ter mais várias horas lá em contato com o urotélio. Porém, o outro problema é que esse hábito contínuo ao longo da vida gera uma disfunção do assoalho pélvico. Então, essas mulheres que fazem isso a vida inteira começam a não conseguir mais urinar adequadamente, mesmo em casa. Então, em casa, ela começa a ter a sensação que não esvazia completamente a bexiga, mesmo sentando, porque todo o assoalho pélvico está com a anatomia modificada, contraída. E aí, até esses casos, a gente precisa até fazer um trabalho com a fisioterapia do assoalho pélvico, com os profissionais fisioterapeutas, para ajudar nessas pacientes. Então a gente precisa fazer quase uma utilidade pública aqui, né, Ariane? E pedir para todo mundo, para incentivar a compra daquela proteção de vaso sanitário que se tem em alguns lugares, né? Aquele papel que se coloca para as mulheres poderem urinar tranquilamente, tem uns né, que você doutor? aperta o botãozinho, o plástico já gira, já assim, vai, facilita a vida. Agora em show, em evento, naquele banheiro químico, aí eu não quero nem imaginar como é que deve ser. Eu falo isso para as pacientes que vão lá no consultório. A gente tem que tentar minimizar os riscos. Tem situação que você consegue fazer uma limpeza grosseira, forrar, ou então comprar um plásticozinho para forrar. E aí, assim, eu sou pai de menina também, então desde sempre eu tento ensinar, porque eu vivencio isso no dia a dia. E assim, minha esposa nunca quer levar no banheiro porque sabe que é uma operação. Então eu tento ao máximo fazer essa operação. Uhum. Mas assim, tem situação assim de show, banheiro público, de banheiro químico que é impossível. Então acaba que em alguns cenários a gente fala, tudo bem, mas tentar no dia a dia, no trabalho, no shopping, tentar ao máximo fazer dessa forma. 8h22, você está no Jornal Nova Brasil Brasília, a gente está com a nossa coluna aqui, Saúde e Bem-Estar, com o médico urologista da Clínica Verídio, Daniel Petris.
Já é a segunda ou a terceira coluna consecutiva que a gente fala muito do universo feminino aqui dentro do contexto da urologia, né? Isso já é uma quebra até de paradigma. Muita gente, quando pensa na especialidade médico-urologia, já associa logo ao homem. Doutor Daniel, qual que é a diferença entre a infecção urinária de repetição, que nós estamos comentando aqui, e uma reinfecção? Tem diferença? Então, quando a gente fala de infecção urinária de repetição, na verdade, a gente tem que diferenciar dois cenários. Um cenário é aquela paciente que bateu no pronto-socorro, no consultório, com sintomas de infecção urinária, e aí o médico do pronto-socorro vai fazer o diagnóstico e vai instituir o tratamento. Só que o tratamento, ele vai prescrever um antibiótico, que ele não sabe se esse antibiótico ele foi eficaz, porque ele não tem um exame chamado urocultura à disposição naquele momento. Esse exame demora alguns dias para ficar pronto. Então, ele inicia um tratamento empiricamente, ele não sabe se esse antibiótico vai ser eficaz contra aquela bactéria. E essa paciente, muitas vezes, ela não vai melhorar. Se esse antibiótico não for sensível, não tiver uma boa atividade contra aquela bactéria, a paciente pode melhorar parcialmente os sintomas ou quase nada e continuar com os sintomas. Então, esse é o cenário de persistência de infecção. Ela na verdade, ela fez um tratamento incompleto. Por isso que a cultura de urina, que é um exame que demora alguns dias, ele precisa ser depois resgatado para a gente confirmar se o antibiótico que ela usou foi eficaz ou não. E a infecção urinária de repetição, né, seria um caso de uma paciente que fez o tratamento completamente, ficou bem dos sintomas, tem uma cultura que depois ficou negativa, ou seja, ela melhorou completamente, inclusive com exame negativo, e depois de algumas semanas, meses, teve um novo episódio. Doutor, já caminhando aqui para o final do nosso papo, a infecção urinária, se não bem tratada, ou se for assim nesse contexto de repetição, ela pode ser uma porta de entrada para um outro problema de saúde, ela pode ser até um indicativo de um outro problema de saúde ou de um quadro de baixa imunidade, por exemplo, algo que possa requerer um pouco mais de atenção? Isso, então a infecção urinária, a gente tem algumas situações que a gente tem que tomar mais cuidado, principalmente situações que possam que gerem baixa imunidade. Por exemplo, as gestantes. As gestantes, naturalmente, ela tem uma imunidade mais baixa, até por um contexto fisiológico da gestação. Então, essas pacientes, quando ela tem presença de bactéria na urina, mesmo sem sintoma, elas devem ser tratadas, porque é uma situação de risco, por ela estar gestante, isso pode gerar um parto prematuro, tá? Assim como também os pacientes diabéticos. A diabetes é uma doença que ela pode afetar a imunidade. Então, quando o paciente diabético tem um quadro de infecção urinária, a gente tem que fazer um tratamento bem adequado, mais eficaz possível, para evitar que essa infecção possa ascender para os rins. Porque quando a gente fala de infecção urinária, a maior parte ocorre de uma forma mais tranquila, você resolve bem com antibiótico. Mas alguns casos, muito bem tratados, ou em pacientes que têm uma imunidade mais baixa, essa infecção pode ascender para os rins e gerar um quadro que a gente chama de pielonefrite, que são as infecções mais graves, que podem evoluir com febre, motivando até internações hospitalares. Doutor, o senhor citou agora há pouco o exame de cultura. É a coleta da urina, é isso, né? Isso, a cultura, ela tem... A coleta de urina, a gente tem basicamente dois exames. Um exame chamado EAS, que é um exame mais simples, que praticamente ele sai em poucos minutos após a coleta. E a cultura, que é um exame que demora alguns dias, que ele vai avaliar qual é o tipo de bactéria que vai crescer e qual é o perfil de sensibilidade. Quais são os antibióticos que vão ter sensibilidade ou resistência àquela bactéria. Muito bem. Esse foi o Dr. Daniel Petriz, ele que é médico urologista da Clínica Veridium, nesta nossa quarta-feira, na coluna de Saúde e Bem-Estar, falando hoje sobre infecção urinária de repetição, que pega principalmente as mulheres. Dr. Daniel, muito obrigado pelos esclarecimentos, por esse papo agradável. Eu que agradeço, Diego, Ariane, é um prazer ter tido esse bate-papo sobre infecção, que é um tema muito comum no nosso dia a dia, é um dos principais motivos de atendimentos no pronto-socorro e no nosso consultório. É sempre importante levar esse assunto para as pacientes e para os pacientes entenderem o porquê de como funciona e para poder aumentar a eficácia do tratamento. Muito bem, obrigada, doutor. Seja bem-vindo sempre. Essa foi a coluna Saúde e Bem-Estar.